Livro de Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 16º. Efésios, capítulo 4, dos versos 1 ao 16º. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Essa é a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de Efésios, capítulo 4. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Muito bom ver vários de vocês voltando das férias de verão e outros afazeres. Muito bom. Ora, por que eu estou feliz também? Porque eu creio que chegou o momento de nós, como igrejas, crescermos individualmente como igreja. Há muita coisa que nós devemos e vamos celebrar no dia 24, no mais um aniversário da igreja. Mas, gente, há muito mais que nós podemos e devemos alcançar. Então, essa palavra de hoje e palavras futuras, elas vão ter essa ideia de trazer à tona esses alvos para que eles fiquem mais claros e nós possamos alcançá-los e ir em direção a eles. No texto de hoje que você tem é um quadro, é um retrato. Você já imaginou a nossa igreja sendo descrita do jeito que está em Efésios capítulo 4? Tremendo, não é isso? Onde cada membro, cada pessoa, cada participante está cumprindo o seu papel. Deus deu graça a cada um. Não há ninguém que não foi agraciado com alguma habilidade. Sua vida sendo transformada e cooperando mutuamente. E assim o blueprint, né? A planta, o modelo é o próprio Jesus. E esse trabalho não vai parar até que nós estejamos conforme a imagem, né? A estatura, a semelhança de Cristo. Você não se alegra com esse plano maravilhoso que Deus tem para nós? E eu creio que chegou a hora de nós colocarmos assim na quarta, né? Imagina aqueles carros de mudança, né? Você está lá em primeira, segunda, tá ok, terceira, vamos todo, né? Vamos ficar dentro dos speed limits de Deus, né? Mas nós vamos puxar mesmo esse momento nosso para frente. Então você está sendo convidado para fazer isso. Agora, hoje, só para facilitar, nós vamos investir esse tempo, e eu espero que dê tempo de fazer tudo que tem em mente, somente no verso 1.
Então você precisa voltar no futuro para ouvir mais, né? Nos próximos domingos, assim, no mês de outubro, ouvir um pouquinho mais, né? Então eu queria que nós nos concentrássemos nesse primeiro verso. E eu vou dar outros versos fora de Efésios para, assim, focalizar e explicar o que está aí. A minha versão está como está aí no quadro. Vamos ler todos juntos isso aí? Vamos lá? Como prisioneiro. Então ele começa aqui, o apóstolo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa com um apelo, um pedido. Ele não está mandando, ele diz: rogo-vos. Intensidade, da mesma maneira que eu estou dizendo: irmãos, vamos embarcar nessa. Vamos crescer individualmente, vamos crescer como igreja. Ele está dizendo: eu rogo-vos. Então um pedido intenso. Agora, qual é o seu pedido? É que vivam de maneira digna. Vivam de maneira digna. Então, me dá a entender que este viver, eu tenho a escolha. Depende de mim, depende de nós. Senão não havia necessidade do apelo, nem agora a indicação. Apelo para quê? Para que eu viva de maneira digna. Então é uma parte que nos cabe. Mas no mesmo verso, a próxima palavra vai dizer: maneira digna de quê, pastor? Então eu ressaltei a palavra vocação. Vocação é um chamado. Vocação é um plano que foi traçado para você e para mim. Espiritualmente falando, é o fato que quando Deus, né, nos alcançou com a sua graça, Ele nos apaga o pecado do passado, nos garante a vida eterna e Ele também nos dá um propósito. Há um texto em outro capítulo de Efésios, que não está aqui nas minhas notas, que diz assim, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque ele nos preparou, nós somos a obra-prima dele, no versículo 10, que ele diz que ele nos preparou para fazermos as obras que ele já havia preparado para nós. Então você vê que é uma vocação, um chamado, tem algo que ele já realizou. Eu quero ilustrar isso, porque se eu não entender isso, se eu não entender que o andar digno é depois da chamada de Deus, intervenção na minha vida, eu vou ficar com a impressão de que eu vou ter que conquistar, merecer. Não, nada disso. Deus já me chamou. E agora eu sou convidado a andar da maneira digna pela qual Ele me chamou, para a qual Ele me chamou. Ficou claro? Deixa eu ilustrar isso aqui. Como pastor, depois de mais de 3 décadas de ministério, quando eu passo assim para pensar, eu digo, gente, há tanto tempo, né? Tanto tempo de ministério, muitas experiências nós encontramos. Em uma ocasião, eu fui convidado a ir, não para oficiar, mas para estar presente em um velório. Eu creio que a palavra é velório, wake, aqui nos Estados Unidos, né? Aquele período antes do sepultamento. E eu fui ali nesse velório, alguém que, apesar de não sermos da mesma fé, mas importante para nós. Ao chegar ali, para minha surpresa, fui informado que a senhora, que sua mãe, que havia falecido, era membro da Igreja Católica Romana. Só para nós explicarmos essa questão de Igreja Católica Romana. Você sabia que nós, a Igreja CCP, também somos católicos? Vocês sabiam disso? Aleluia! A diferença é que nós não somos romanos. Nós somos o quê? Nós somos rebeldes, protestantes. Católicos romanos, para sua informação, é a questão doutrinária, é a constituição, vamos falar assim, né? A base, né? Católicos romanos têm a obrigação de seguirem a Roma, o Papa e o governo da igreja. Eles têm a obrigação de seguirem o Papa, as tradições, aquilo que são precedentes, o que já é feito há vários anos, é muito importante na Igreja Católica Romana, e também a Bíblia. Então, são três bases. A igreja é governada pela direção, pelas tradições e pela Bíblia. Você vê que é um conjunto, né? E os protestantes são um pouquinho diferentes. Católicos protestantes seguem só a Bíblia. Infelizmente, às vezes deviam seguir os seus pastores, mas eles não seguem. Eles arrancam aqueles versos da Bíblia e não usam. Mas, pela graça de Deus, isso vai mudar também. Mas eles seguem só a Bíblia. Agora, no dia 31 de outubro, vamos celebrar 500 anos desse protesto, né? E vamos falar mais sobre isso. Por isso, nós somos chamados protestantes. Esse foi um parênteses. Vamos voltar aqui ao velório. A cerimônia foi muito impactante. Eu fiquei bastante tocado.
E o sacerdote que estava dirigindo, o padre que estava dirigindo aquele velório, ele havia sido o pastor daquela família, daquela senhora, por mais de 30 anos também. E eu percebi que ele conhecia pessoalmente. Ali no seu relato ele falou de ocasiões em que ela participou disso, daquilo, coisas muito bonitas que eles realizaram, ministérios nós chamaremos aqui na igreja. Versos da Bíblia foram lidos. Eu fiquei impressionado, vários textos foram lidos em parte da cerimônia. Isso falou fundo ao meu coração. O que me incomodou foram as explicações que se seguiram. Mais ou menos assim. Nós ouvimos que a senhora falecida havia conhecido a Jesus. Ouvimos também declarado que ela havia seguido a Jesus toda a sua vida. Porém, isso me incomodou muito, porque eu ouvi o seguinte: o fato de ela ter conhecido a Jesus e ter feito o seu melhor durante a sua vida, não garantia o seu futuro nos céus. E o que garantia o que ela tinha recebido ao conhecer Jesus era a graça para poder fazer o bem. E dentro do seu melhor, ela tinha feito tudo aquilo que pôde fazer. E assim ela acumulou, de acordo com a explicação, méritos para agora entrar nos céus. E ele se virou para nós, muito maneiro, alguém muito assim decente, falando muito eloquentemente, muito bom. Eu estava bem impressionado até aquele momento. Diz assim: e já que ninguém pode estar certo de que tem mérito suficiente para entrar nos céus, então ele se voltou para nós e diz: é importante que nós agora oremos. E vamos também pedir aos santos. E claro que não podemos deixar de fora pedir à mãe de Jesus, Maria. Pedir o quê? Para que com a ajuda, com suas obras, seus méritos, suas orações, a intervenção dos santos e também o pedido especial de Maria, ela vai ser agraciada à entrada nos céus. Então a oração mais ou menos resumida assim, né? Nós presentes, os santos e Maria, oramos: Senhor, conceda a senhora falecida um lugar nos céus. E ele terminou dizendo assim: para nosso benefício, irmãos, irmãos, né? Eu estou falando de irmãos porque o pastor fala irmãos. Para nosso benefício, vocês todos presentes, uma vez que ela seja recebida nos céus, ela também vai estar intercedendo por nós. Tem um benefício para nós. Porque ela vai estar olhando e, melhor de tudo, ela vai estar orando por nós também. Ok? Nós, os protestantes, não cremos que é assim. Nós nos posicionamos em protesto. Eu não sei onde você está nesse caminho, mas eu gostaria de trazer à tona a sua vocação. O que é que Jesus já realizou por você? Toma posse disso. Eu tenho um profundo respeito pelos nossos amigos, vizinhos, pessoas queridas que seguem a religião católica romana. Eu creio que há muitos crentes na igreja, mas definitivamente esse ensino não está de acordo com as Escrituras. Então ouça. Eu vou colocar na tela, você não precisa correr para lá, para cá, abrindo, né? Alguns versos, né? Olha o que a palavra de Deus diz para nós sobre a nossa natureza, a condição nossa. Diz assim, Romanos 3, 10 a 12. E eu vou estar aí, se você pode acompanhar. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, se depender de nosso mérito, estamos em problemas. Versículo 11, não há ninguém, eu enfatizei as palavras, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a natureza humana sempre. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém, mais uma vez, que faça o bem, não há nenhum sequer. Ainda em Romanos, pois todos pecaram e estão destituídos, carecem, estão aquém da glória de Deus. Continuando ainda em Romanos, sendo justificados. E aqui ele começa a falar e agora, Senhor, qual o remédio para isso? Se não há ninguém que qualifica, qual o remédio? E agora ele começa a trazer para nós a cura divina. Sendo justificados gratuitamente. Ou seja, não foi comprado, não foi conseguida, não foi ganha por sua graça. O que é graça? É um favor imerecido. Por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Por que foi necessário uma redenção? Por que foi necessário essa compra, esse pagar desse resgate?
pois o salário do pecado é a morte. Se ficássemos naquela condição, iríamos morrer, inevitavelmente, espiritualmente. Mas ele diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, outra vez, de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero crer que eu estou relembrando, mas se isso é novo para você, você precisa talvez maiores informações, quer conversar com alguém, por favor, nos procurem. Esse é o nosso papel. E nós podemos lembrar que fala assim em 1 João, e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Presente, outra vez, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Ficou claro? Eu me lembro ao final daquele velório, então ele pegou um instrumento aqui, eu falei, eu quero um instrumento desse para mim, né? Mas eu tenho um com óleo, né? Ele tinha um com água, tinha uma caneta, abriu assim, e esborrifou a água, né? E orando, e Senhor, tenha misericórdia ao entrar, quando ela chegar às portas do céu. Eu queria que você soubesse que todo o sangue que precisava ser derramado, já foi derramado lá na cruz, em Jesus Cristo. Se ainda tem dúvida, toma posse dessa verdade maravilhosa para nós. Por que tudo isso? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus, olha o versículo 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Não há outro nome, não há outro mediador, nos céus ou na terra, nome através do qual nós possamos e devamos ser salvos. Graça. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você não precisa esperar o velório, nem a chegada do céu, nem estar diante de Deus. Não, isso é resolvido aqui e agora. Total. Por não crer, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ajudou então? Vou fazer um teste para vocês. Eu vou dar $1 para quem acertar a resposta. Qual o título dessa mensagem de hoje? A vida antes e depois da morte. Pode pegar $1 comigo lá. Por que eu quis fazer essa questão capciosa? Por alguns momentos apenas o título estava aí. Porque eu creio que para ter vida depois da morte, você precisa agir hoje. Agora. Hoje é o dia da salvação. Não endureça o seu coração. Abre e diz, Senhor, eu sou esse. Não há ninguém, eu sou um desses ninguém. Eu sou um daqueles todos que pecaram. Mas eu creio que em Cristo Jesus eu tenho a redenção e a vida eterna garantida depois da morte. Ajudou? Mas um outro aspecto dessa vocação que eu queria falar para vocês. E tem a ver com a vida antes da morte. A vida hoje. Depois, em Jesus está garantido. E hoje? Em uma outra ocasião, eu fui procurado por um jovem casado. E ele me disse que o casamento dele estava em crise. A sua esposa, ele me falou, deixa muito a desejar. E ele explicou. E por causa da minha esposa, que deixa tanto a desejar, eu caí no pecado da infidelidade. Pecado da bebida, das drogas. E ele continuou e acrescentou. E o pai dela é parte integral desse problema. O pior é que ela não larga o pai. E faz tudo o que ele diz para fazer. E ele explicou, continuou e disse, olha, por causa disso então eu caí no pecado. E ele parou e falou para mim, será possível? Ele contou algumas daquelas coisas bem ruins que ele havia feito. Ele perguntou assim, será possível que alguém colocou alguma coisa na minha bebida? Foi por isso que eu fiz essas coisas todas, a prostituição e tudo mais?
Depois ele passou e ponderou também. Olha, será que alguém fez algum despacho, algum trabalho contra mim? E é por isso que eu estou fazendo todas essas coisas. Eu fiz uma mesma pergunta para ele várias vezes durante aquela mais de hora de conversa. E a pergunta era assim: moço, com uma mulher tão ruim assim, por que você continua casado com ela? Ele assustou, eu penso. Ele deve ter pensado assim: que pastor é esse? Eu vim pedir conselho e ajuda e ele me pergunta por que ainda estou casado. Eventualmente ele respondeu a pergunta. Ele me diz assim: é porque eu tenho medo e eu tenho culpa. Medo de quê, moço? Culpa de quê? Perguntei. Ele deu uma pausa longa e falou assim: tenho medo de Deus. E tenho culpa de quebrar os votos que eu fiz a ela no casamento. Naquela hora eu entendi: há um temor de Deus aqui nesse coração. Nós temos onde começar. Lá no íntimo eu orei e falei: Senhor, me dá uma cara de jogador de pôquer. Eu não jogo pôquer, irmãos, fiquem tranquilos. Mas eu falei: Senhor, eu já ouvi falar que o jogador de pôquer não revela nada no seu rosto, né? Eu falei: Senhor, me dá essa cara de jogador de pôquer, para ele não saber o que está passando no meu coração. Eu disse para ele: vamos mudar de assunto? Eu não fiz comentários sobre o medo nem a culpa. Vamos mudar de assunto? Falei: posso mudar de assunto? Eu disse: talvez você já ouviu essa explicação, esse ensino. Moço, imagina que você está conversando comigo aqui. De repente você pisca os olhos e já não está aqui. Quando você abre os olhos, você se dá conta que você está num lugar que parece um céu. Você olha de um lado para o outro e realmente... E olha a entrada do céu lá, aquela porta de entrada. Pareciam aqueles castelos medievais, né? Aquela porta grande. Então você se dirige até lá, aquela porta. Mas você vê que a porta está fechada. Não tem campainha. Mas tem aqueles batedores de metal redondo assim, que ele podia bater. E ele bateu. Você bateu. Falei para ele. A porta não abriu. Porém uma janela pequena se abriu. E naquela janela um rosto apareceu. E esse rosto tinha um sorriso de orelha a orelha. Caloroso, amoroso. E você pensou: só pode ser Deus. Com tanto calor assim, humano, com tanto amor, só pode ser Deus. E você concluiu certo, porque era Deus mesmo. Oi, jovem, Deus falou com ele. Falou com você, conversando com ele. Ele o chama pelo nome. O que você está fazendo aqui? Ele: não sei. Você responde: estava conversando com o pastor, pisquei e agora eu estou aqui. Aquele sorriso caloroso, amoroso, diz: o que você quer que eu faça? Perguntou. Olha, que abra a porta do céu para que eu entre. Você responde. O sorriso continua caloroso. O olhar de respeito e amor não muda, mas a porta não se abre. E ele pergunta: jovem, me dê uma razão para eu deixar você entrar no meu céu. Imediatamente você sabe que a sua resposta é a chave que abrirá a porta. Eu olhei para o jovem. Ele pensou por um pouco e deu a resposta doutrinariamente, teologicamente correta. Ele disse: eu sou filho de Deus e por isso ele vai abrir a porta. Aquele olhar, aquela face de jogador de pôquer voltou. Então eu dei uma pausa, peguei assim da mesa as 3 páginas que eu estava tomando nota das coisas terríveis, né, daqueles últimos meses e anos. E eu perguntei: jovem, e isso aqui? O que nós fazemos com isso? Ele parou e eu disse: olha, eu não conheço você até hoje. E tem tudo isso escrito. E Deus te conhece totalmente. Como é que a gente resolve esse dilema? Ele desmoronou. Na sua mente, ele cria que crer em Jesus é suficiente apenas para ter
vida eterna. E por ser filho de Deus através de Jesus. Na prática, no dia a dia, ele cria que a cruz de Cristo só vale quando chegar no céu. E aí, inspirado pelo Espírito Santo, eu falei para ele: se a cruz de Cristo, jovem, sua morte e ressurreição são válidas apenas para garantir nossa entrada nos céus, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Ficamos em pausa por um tempo e começamos a conversar. E olhei para o verso de 2 Coríntios capítulo 5. O texto inteiro serve, mas os versículos 17 e 21 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criação. As coisas antigas já passaram, quem eu era até aquele momento ficaram para trás, eis que surgiram coisas novas. Por que isso, Senhor? Porque Deus tornou pecados por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Eu botei aí entre colchetes, retidão. Ou seja, Cristo fez aquilo para que nós pudéssemos andar de maneira digna da vocação. Ele não só apela, mas provê o meio para nós andarmos desse jeito. Retidão de Deus, de um jeito que agrada a Deus. Olhamos um outro texto também que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, ou seja, ele tomou o meu lugar ali, então a minha pena já foi paga com ele. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E olha essa coisa linda do restante do verso: e a vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E pegou, está captando tudo isso? Jovem, a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus garante a sua entrada nos céus, porém também transformou o seu viver aqui e agora. Inspirado pelo Espírito Santo, mais uma vez, falei, que eu não coloquei aqui no quadro, mas diz assim para ele, falei para ele assim: o fato de a sua esposa ser um fracasso. Parênteses, irmãos, quando eu estou ouvindo alguém, um cônjuge, pela primeira vez, naquele momento não é hora de dizer não. Depois, mais tarde, você pode ouvir dos dois. Toda história, você sabe, tem dois lados, né? Não conheço a jovem até hoje, não sei como é que eles seguiram à frente. O fato de a sua esposa ser um fracasso, de acordo com suas palavras, né? O fato de que ela não preenche as suas necessidades, não é a razão para você dar o troco. Porém, é uma oportunidade para viver uma vida movida pela cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição. Viver uma vida sobrenatural e se tornar não uma vítima do relacionamento, mas um agente de transformação na vida da sua esposa. E ele fez a pergunta que todo pastor ama quando fazem: como é que eu faço isso? Nós oramos, reconsagrando a sua vida, e abrimos ali em Efésios capítulo 5, palavras lindas, né? Maridos, amai as vossas esposas. Os maridos têm que saber de qual esse verso, né? Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. E ele recebe a esposa cheia de rugas, não rugas físicas, cheia de mácula, não de defeitos físicos, mas uma mulher tão ruim quanto a história que ele estava contando. E ele a purifica, ele a santifica, ele a limpa através da palavra. Para quê? Para apresentá-la a ele sem mácula, irrepreensível. Você entendeu isso? Eu falei: jovem, que oportunidade de ouro que você tem, porque cheio da presença de nosso Senhor Jesus, através da presença do Espírito Santo de Deus, você pode e tem a oportunidade de amar a sua esposa de tal maneira, de maneira sobrenatural,
Porque se vê o poder da cruz, a vocação que nós fomos chamados, não é somente para depois da morte, é agora antes da morte, durante a minha vida. O problema é que ele cria apenas para o futuro e não tomou posse do poder da cruz para o presente. Ah, pastor, o senhor falou de uma senhora católica romana, falou de um jovem confuso. E eu? Isso falou forte no meu coração, porque eu creio que isso aqui é uma aplicação universal. Se o seu lar, meu irmão, minha irmã, é um caos, esse mesmo poder está aí disponível agora para transformá-lo, para santificá-lo. Você tem a oportunidade de ouro para ser um agente de transformação no seu lar. Se o seu patrão é um terror, sua patroa é um terror, você tem o poder e o privilégio de hoje se tornar um agente de transformação nesse lugar. Se o seu pai ou sua mãe são essas pessoas difíceis que infernizam o dia, você tem a oportunidade nas mãos de Deus, com o poder da cruz de Cristo, ser esse agente de transformação. Se o seu irmão de Cristo é uma coisa terrível, se a sua irmã é em Cristo, só misericórdia, você tem o poder e a oportunidade de ser um agente de transformação sobrenatural nas mãos de Deus para transformar essa vida. Se seu amigo é um traidor, alguém que te fez muito dano, você tem a oportunidade de ser um agente sobrenatural nas mãos de Deus. E você poderia dizer assim, e preencheria a causa: fulano não é a razão para dar o troco, porém é uma oportunidade para que eu viva uma vida movida pela cruz de Cristo, sua morte e ressurreição. Uma oportunidade para viver uma vida sobrenatural e me tornar não uma vítima desse relacionamento, mas um agente de transformação na vida dele, dela, disto, daquilo. Toma posse disso. Não há nada mais assim, em sintonia, do que a cerimônia que nós vamos passar a celebrar. Porque o que você vai estar presenciando aqui é algo visível do amor de Deus por você e por mim em Cristo Jesus. Meus irmãos que irão me ajudar podem vir agora. Mas olhe, preste atenção, coloque isso à luz da mensagem. Vida depois, vida antes da morte. Porque na noite que nosso Senhor foi traído, nosso Senhor Jesus, Ele tomou o pão e Ele deu graças. E Ele disse: isto é o meu corpo partido por vós. Tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Para dizer, ouça, a velha criatura já não existe mais. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Tudo aquilo que me separava de Deus, o seu poder, já foi cravado na cruz. Quando nós participamos, nós nos lembramos: fazei isso em memória de mim. Nós não somos reencorajados, se tal palavra existe. Nós trazemos a memória e saímos confiantes, cheios da presença de Deus, sabendo, Ele já tomou tudo aquilo que me impede de viver essa vida sobrenatural. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que deu a sua vida por mim. E logo depois, ao final, depois da ceia, tomou o cálice e disse, é como se ele dissesse: vamos selar esse acordo? Vamos selar essa aliança? Isso é meu sangue derramado por vós. Toda vez que os joelhos estão cansados, a gente titubeia e se cansa, tem que me lembrar: eu não estou só. Ele começou essa boa obra comigo, prometeu que nunca me deixaria, e Ele vai levá-la até a realização completa. No Senhor eu tenho a oportunidade
de não só garantir a minha vida eterna, mas hoje, agora, ser um agente de transformação nas mãos do meu Senhor. Tomai, bebei, ele disse, fazei isso em memória de mim, para nos lembrarmos. Eu não sou só, Ele está comigo, seu poder está operando em mim. Toma posse disso. A palavra de Deus diz também que cada pessoa, ao participar da Santa Ceia, precisa fazer um autoexame. E se há alguma coisa que está, talvez como nesse jovem, que ele cria para o futuro, mas não cria para o presente, ou ações que nós cometemos porque nos afastamos de Deus. Esse é o momento, enquanto eu sirvo os nossos irmãos, ore ao Senhor, tome posse do corpo e do sangue, confesse os seus pecados e restaurado, renovado, participe conosco dos elementos do pão e do cálice, em nome de Jesus.